Olá, boa noite a você que acompanha a TVU. O programa de hoje traz Ricardo Orlandini, que a partir de agosto estará conosco às 23h30, todas as quintas-feiras, com um programa sobre negócios e tecnologia. E também conosco esta noite, Kátia Suma e Luiz Augusto Fischer, que estão comemorando os 18 anos do Sarau Elétrico no Ocidente. Uma programação cultural da capital gaúcha que acontece todas as terças-feiras, reunindo vários artistas e escritores da capital e de fora do Rio Grande do Sul. O 21h30, nesta abertura, também quer fazer um agradecimento muito especial e um pedido de desculpas. Há pessoas que estiveram aqui conosco na sexta-feira, gravaram o programa de sexta e, infelizmente, por problemas técnicos, o programa não foi ao ar. Eu espero contar com eles nos próximos dias aqui na TVU para a gente poder reproduzir parte daquela gravação ao vivo e trazer novas informações, novos assuntos. Quero agradecer ao vice-presidente do Cindy Lojas, Arcione Piva, e também ao painelista da FBV, Martin Henkel, bem como a assessoria de imprensa do Cindy Lojas, na pessoa do André Pasquale. Os três estiveram conosco. Infelizmente, a gente teve um problema técnico. Também, na mesma data, esteve conosco aqui. Foi muito boa a entrevista. Quero conversar com ele mais detidamente, porque são vários os projetos da Prefeitura na sua área, com o secretário Bruno Vanuzzi. Ele que é de captação de recursos, vários projetos em andamento. Desculpe, secretário, espero contar com o senhor nos próximos dias aqui no programa. Um agradecimento também a Fernanda Bart, que é a assessora de imprensa da secretaria e acompanhou o secretário aqui na TVU. Dito tudo isso, pedido de perdão às nossas atrações de hoje, o programa está no ar no oferecimento da Celulose Rio-Grandense. Fique com a gente. Ele é um habituê do Jockey Club, onde está localizada a TVU. O que tu começou a rir? Tu não é um habituê do Jockey Club? Boa noite, prazer te ter aqui, querido. As patas dos cavalos também me agradam. Aliás, Felipe, eu estou gostando muito de motociclismo, automobilismo, larguei, né? Certo. Tá. Futebol, eu prefiro também. não. Então, Mark Velasquez, pô, que anda esse cara, esse espanhol aí, tá andando motocicleta, o cara é muito bom. É espetacular. O cara é espetacular. Aí cavalinho, é sempre cavalinho, né? A tua família tem tradição no jockey, né? Tem. Teve tio diretor do Jockey Club. Sim, e avô criador de cavalo puro sangue inglês. O José Guido Orlandini foi um dos maiores criadores de PSI no Brasil, né? Tinha aras aqui, né? Cavalos premiadíssimos, né? E também no Uruguai, corria carreiras lá em Montevidéu. E a família, né? Os filhos, o Lourenço Orlandini, médico, pediatra, já falecido também. O Lourenço era apaixonado, foi diretor aqui do Jockey Club, apaixonado por cavalos, né? Meu outro tio também, o Carlos Caetano Esquifino, aí, a família Esquifino, também é dos cavalinhos, né? Então, tu não vai errar o caminho. TVU, tu sabe onde é que fica. Fica dentro do Jockey Club, nesse complexo do Jockey Club. Não, para entrar é tranquilo, não me perco. Chego ali, tá? Desde guri, desde piá, vim aqui. O jockey era um ponto de encontro da família gaúcha, né? Pô, não só no Grande Prêmio, né? Então, o Jockey Club, durante a semana, à noite, sempre as famílias se reuniam aqui. Um negócio de família. Sim, Final de semana vinham. As senhoras muito bem vestidas vinham desfilar os seus vestidos feitos nos melhores costureiros de Porto Alegre e Montevidéu, Buenos Aires. As sextas-feiras, que é o dia hoje das provas aqui, é um dia maravilhoso. As pessoas chegam aqui, é um dia movimentado aqui no Jockey Club, muito legal. Mas a gente não vai falar de jockey. A gente tá aqui de futebol. Nem de futebol. A gente está aqui para falar do teu programa, só que eu não sabia, e pouco antes de entrar no ar, eu disse assim, eu te conheço há uns 20 anos. Mais ou menos. Mais ou menos. E eu não tinha essa informação que tu tinha trabalhado na Rádio Continental, na gloriosa década de 70, quando a Continental era a rádio mais
criativa, a rádio mais polêmica, aquela rádio que chamava a atenção pela programação comandada lá pelo judeu Fernando Westphalen Corrêa? Pois é. O judeu turfista, né? Também, né? Meu tio turfista. Cheguei pro meu tio, pá, meu sonho era trabalhar na Continental. Ah, deixa que eu falo com o judeu. Aqui no Jockey Club. Passa lá segunda-feira. Passei lá, me botaram numa mesa de áudio, veio o que tu consegue, papá Francisco Anelli Filho, te lembra dele? Sim. O Anelli me deu umas dicas ali, eu comecei a fazer o programa do Cascalho. Tá? Das 18 às 19 na Continental, lembra que a abertura feita pelo Hermes Aquino. Eu já encontrei o Cascalho vai estar conosco nos próximos programas, contando essas histórias da Continental e outras histórias do Cascalho. Cascalho tá! Isso, Antônio Carlos Galante Contursi, meu padrinho do primeiro casamento. Né? Olha só! Rádio é uma paixão, né? A rádio jovem naquela época, mas muita gente não sabe. A Rádio Continental era uma rádio, entre aspas, guerrilheira. O judeu, e era protegida pelo Roberto Marinho. Que é uma rádio da Globo, né? Sim. A Continental, para quem é mais novo, é o canal 1120, que hoje está com a RBS. A RBS trocou com a Globo por um canal de Brasília. Isso. Com a Rádio Alvorada de Brasília. Exatamente. Fizeram uma troca. Exatamente. E daí a Continental tinha um noticioso de hora em hora que toda a cidade escutava. Né? Não sei de onde saíam as notícias. Mas tem uma coisa que eu gosto de lembrar da Continental. Que era provocação. Era provocação. Mas era muito legal, né? Em plena ditadura militar, a censura, ou a Polícia Federal da época, que não é a Polícia Federal de hoje, né? Na época, mandava uma cartinha lá, olha, é proibido falar da guerrilha do Araguaia. Daí todo mundo olhava lá no estúdio lá do jornalismo. Tem guerrilha no Araguaia? Era uma fonte de informação, sim, claro. O próprio governo, era meio hilário. Mas o judeu era um lutador, o Roberto Marinho defendia a rádio, né? Nos meus comunistas ninguém mexe, ele dizia, né? Conta a história. Né? Então tinha muita gente, sabe, da área do jornalismo que dentro do Globo, do jornal, vários esquerdistas foram defendidos pelo Roberto Marinho. Falem o que queiram falar do Roberto Marinho. A história não dá para mexer, né? A verdade não pode mexer. Né? Mas esse detalhe existe e também tem que ser louvado. Né? Sim. Vocês, em Porto Alegre, na Continental, tinham, assim, você tinha que informação a respeito do que acontecia? Assim, como é que chegava a informação para vocês? Eram as agências de notícia? Olha, a Continental, eu trabalhava com som, com música, mas a gente estava ali vivendo aquele período efervescente, né? A Rádio Continental foi, no tempo que eu estava lá, 2 vezes foi tirada do ar, tá? Porque falou o que não podia falar na época, né? E algumas provocações, né? que fez aos militares naquela época, né? O período era muito duro, anos 70, né? Anos de chumbo mesmo, né? E a gente sabia muita coisa das agências de notícia que não eram censuradas, né? Então vinha coisa da France Press, não era censurado. O jornalista da France Press daqui mandava uma notícia para a França que retornava no teletipo, teletipo, acho que ninguém sabe o que é isso ainda. E vinham as informações. Quando não era o próprio governo que... Fax, a gurizada não sabe o que é, mas tinha que trabalhar com tecnologia. Não, tem gente que... Outro dia me pediram para eu passar um fax. Não, passar um fax para mim é outra coisa hoje. Mas chega a ser cômico, né, Felipe? Porque tu sabia as informações pelo próprio órgão regulador. Olha, Felipe, não pode entrevistar fulano, porque está preso. Que? Fulano está preso? Era uma coisa mais ou menos assim. Mas foi uma época que nós vivemos, tá? E tem a parte ruim, mas tem todo o romantismo daquela época. Foi muito legal na minha vida, formou muita gente boa, né? Com certeza, o time da Continental, boa parte ainda está aí, né? E a gente está sempre lembrando, porque foi uma rádio referencial mesmo. Você fica na Continental até quando? Eu fiquei na Continental de 75 até meados de 76. Tá. Daí eu fui para Rádio Pampa, ainda jovem. Tá. Rádio Pampa jovem, sim. Antiga Rádio Pampa, que era concorrente no 1200. Sim. Era o 1120 e o 1200 AMs, né? da AMs.
E depois o Cascalho, o Antônio Carlos Contursi e o João Batista Schiller, o JB Schiller, montaram a Rádio Cultura Pop. A Rádio Cultura Pop é uma rádio FM, a primeira FM jovem. O JB Schiller, que está em Florianópolis, passou pelo hospital há alguns dias, já teve alta, boa notícia aí, que aquele vozeirão está bem. Meu outro padrinho de casamento. Grande figura, grande figura. E daí eles montaram a Rádio Cultura Pop e me convidaram para ir para lá, para fazer a programação, cuidar de toda a parte da programação. Então fazia eu a programação e a Isa, eu acho que o Coconut teve lá um tempo também. Lembra do Coconut? Sim, sim. Tá. Teve lá um tempo. E logo em seguida eu comecei a ter um programa também de noite e fazia vários programas, na manhã, da tarde, de noite. E como é que tu te livrou do rádio? Tu chega a sair um período para voltar depois. Como é que tu te livrou da cachaça? Como é que eu me livrei da cachaça? Bom, eu estava estudando e a gente tem que pagar as contas, né? Tá. E surgiu uma oportunidade na área profissional, estudando administração de empresas Por que não fez jornalismo já? Eu nunca fiz jornalismo. Pois é. E respeito a carreira de jornalismo. Como eu já exerci a profissão, tu sabe que não precisava. Não é que não precisava. Eu nunca quis fazer aquilo que eu achava que eu estava invadindo. Tá? Como eu nunca quis, eu tenho colegas que chegaram, pega a carteira de trabalho, leva aqui no carimba como se fosse jornalista. Eu respeito a carreira de jornalista. Você é radialista. Meu filho é jornalista, eu sou radialista. Você é radialista. Tá? Então, eu acho que quem fez jornalismo, tá? Desculpe o ministro, aquele que resolveu... Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Adorado, né? E odiado. Né? O cara que acabou, mas tudo bem. Daí eu fui trabalhar em empresas privadas. Tá? Trabalhei como administrador. Como administrador de empresas. Passado um tempo, eu fui convidado, eu fiz um curso, eu estava fazendo pós-graduação, e uma pessoa, se tornou muito amigo meu, me convidou para ir para a Plub. Olha, vem trabalhar comigo na Plub Informática. Administrador. Tu ainda estava como administrador? Ou já como tinha administrador. tinha enveredado para a tecnologia da informação? Como administrador, apesar de eu na universidade já fazer programação, tá. Fiz COBOL, Fortran, tudo palavrão, tá? Sim. Então, ninguém conhece isso aí. Coisa mais nova, talvez alguém conheça aí, é DBase, né? Uma coisa aí. Mas fiz programação. Mas é bom lembrar que boa parte dos dados que nós temos ainda estão sobre COBOL, né? E linguagens antigas. Né? O dia que der em bancos o dia que der o rolo, os velhinhos vão ser chamados. Já aconteceu isso, né? Claro, os em 99, no bug do milênio. Né? Os velhinhos vão chamar. Como é que é essa linguagem aqui? Os mais experientes. Os mais antigos. Né? Chama os velhinhos aqui. A gurizada só sabe sentar aqui e pilotar, mas não sabe programar. Mas daí eu fui lá para a Plub. E eu sempre tive uma relação muito boa com veículos de comunicação, com Sim. a Band, vários Sim. amigos, tá? Mantive na Pampa vários amigos. E um belo dia, o Paulo Sérgio Pinto tinha uma relação muito grande com a Plub, me convidou para dar uma entrevista para ele lá e começamos uma parceria lá com o Paulo. Passou daqui a um tempo, ele chegou e disse, não, começa a fazer um programa na Guaíba. E eu comecei a fazer um programa antes do Câmara 2, falando sobre informática. 2-3 minutos ali. Você está falando de TV 2 Guaíba. TV 2 Guaíba, olha, pá. É que tu falou Guaíba, eu, por exemplo, me remeti para a rádio. Não. TV 2 Guaíba. Mas também comecei a fazer na Rádio Guaíba. Claro. Como eu viajava muito, eu acho que eu fui um dos primeiros a falar ao vivo no Brasil de telefone celular para alguma rádio. Fora do Brasil, com celular, não com telefone. Lembra que a gente ia com telefone, com uma híbrida? O pessoal não sabe o que é isso. É um equipamento que tu ligava, filtrava a linha telefônica, tu ficava com o som perfeito, parecendo que estava no estúdio, né? E comecei a fazer nas minhas viagens para os Estados Unidos, para a Europa, para a China, para a Ásia, vários lugares, falando para a Pampa. Daí o Paulo Sérgio montou um novo projeto na Pampa e me convidou para ir para a Pampa. Daí, na Pampa, eu comecei a ter um programa maior de rádio, participar em vários programas no rádio e também na televisão.
E assim foi, não me livrei mais. Né? Mas ainda prefiro o cara das motos, tá? Porque futebol não falo. Tá bom. Me diz o seguinte, rapidamente a gente repassou a tua carreira, administrador de empresa com várias especializações na área de tecnologia da informação. Sim, vários. Eu fiz vários cursos no exterior, baseado na inovação, tá? Inovação. O mundo vive da inovação. Inovação não quer dizer uma coisa inédita, Sim. tá? O que se está fazendo hoje aqui na TVU é uma inovação de como se faz televisão. Tá? Transmitindo pela internet, transmitindo usando o Facebook, guardando os programas. Quer ver o programa do Felipe? Está lá guardado, vê quando quiser. Passa por e-mail para um amigo, tem um link, vai lá ver. Tá? TV digital, tá? TV global, vem todo mundo. Hoje tu pode ver isso aí. Né? E aí tu te soma a esse time a partir de agosto. Agora em agosto começamos a falar sobre tecnologia, negócios, né? Sempre com viés de inovação. Vamos falar muito de segurança da informação. Vamos explicar o que é segurança da informação. Daqui a pouco, os meus dólares, meu dinheiro está guardado no banco. Tá, e se pegar fogo no banco? Entendeu? Eu tenho um cofre em casa, tá, e se roubarem o cofre? Tá, então, segurança da informação. Como é que tu guarda os dados? Que maneira tu trata a segurança, né? Isso nós vamos falar muito. Outra coisa que eu quero falar muito no programa, nós estamos em crise. E a crise do Brasil é de quanto tempo, Felipe? Olha, se você considerar que o Brasil em 2008 entrou na crise global, e aí alguém pode dizer assim, mas cresceu em 2008, cresceu, mas já estava na crise anterior, que ali o Brasil faz aquela política anticíclica, eu diria que a crise do Brasil está há 20 anos com 3, 4 anos aí de interrupção. Então nós vamos falar muito do que fazer. Estou considerando 20 anos esse século, né? Assim, 17, mais ali o fim do século passado, porque a gente vem numa... Hoje as pessoas precisam ganhar mais, tá? Existem maneiras de ganhar mais dinheiro, tá? Em várias atividades que dá para fazer. Então nós vamos apresentar essas atividades, vamos mostrar empresas e negócios que dá para fazer para ganhar dinheiro, para ocupar o tempo que tu tem. E a grande massa de pessoas, de profissionais liberais e pessoas que estão desempregadas, nós estamos formalmente 15 milhões de desempregados no Brasil. Isso é um número nunca na história desse país, né? Esta ideia de se passar informação para empreendedorismo, que é o que você está me dizendo o seguinte, é um beabá mesmo, é algo muito fácil que as pessoas possam, olhando o programa, dizer assim, isso eu posso fazer? Nós vamos trazer pessoas, tá? Professores, pessoas que entendem desta área, tá, de vários segmentos, dizendo, olha, dá para fazer isso, tem oportunidade aqui, aqui, aqui. Lembra naquele tempo que tinha oportunidade de comprar um trailerzinho de cachorro-quente, um monte de gente comprou? Tá, é mais ou menos, eu quero trazer a Townerzinha, eu quero trazer pessoas que vão dizer, olha, tem maneira de ganhar dinheiro, de tu ocupar o tempo que tu não tem, que está sobrando, você não está trabalhando, o que dá para fazer, tem essa atividade, aquela outra atividade, nós vamos trazer essas informações. E um pedaço do programa eu vou sempre trazer um convidado para falar de temas diversos, sempre tentando trazer algo na inovação tecnológica, na inovação de um negócio, na inovação de um processo. Eu, eventualmente, vou trazer um médico para falar de uma nova tecnologia que está se usando para tratar uma determinada coisa. É só lembrar uma entrevista que a gente fez recentemente aqui, semana passada, a respeito, por exemplo, de teleoftalmologia. Né? E aí eu estava conversando com o pessoal do Telesaúde aqui, e a situação é muito clara, quer dizer, cada vez mais a gente vai ter atendimento à distância. Vai ser um conforto, a gente adora ir lá no médico, bater papo com o médico, ver se ele está bem, se a gente está bem e tal, mas tem especialidades que podem ser feitas à distância, e isso vai liberar, no caso principalmente de saúde pública, o atendimento a mais pessoas. Né? E essa é uma ideia hoje, e não só no saúde pública, na saúde privada hoje você faz consultas com o teu médico e vendo o médico especialista no exterior ou em outros estados brasileiros, tudo ali, né? Via Skype, via alguma tecnologia. Nesse sentido, Felipe, assim, Porto Alegre é pródica em algumas tecnologias. Tu falou em telesaúde e telemedicina. Há muito tempo, então não é nesse governo, não é um governo anterior, mas já há muito tempo,
Porto Alegre, uma grávida que tinha que sair da Vila Restinga e ir até o centro de Porto Alegre para consultar, há muito tempo ela faz lá os exames que ela tem que fazer, lá a ultrassonografia, e o médico aqui no centro da cidade vê. Né? Tem médico operando ou ajudando a operar em cirurgias em Londres, nos Estados Unidos e vice-versa. Pega o especialista aqui, a Santa Casa faz isso. Quer dizer, nós temos várias coisas de tecnologia que são feitas na área médica, por exemplo. O futuro chegou, né? Chegou. De vez em quando a gente esquece, não percebe, não está no nosso dia a dia, mas o futuro chegou. A gente tem essa coisa assim que era futurista, que era um pouco... 2001, Odisseia Aeroespaço, quer dizer, a gente já passou 2001 e está vendo coisas à frente disso hoje. O Felipe, eu gosto de falar uma coisa assim, eu sou um visionário, eu me considero um visionário. Então, de vez em quando, meio maluco, esse visionário aqui gostaria que o Brasil participasse da jornada até Marte. E é realmente participar da jornada até Marte. Em setembro de 1963, o presidente John Fitzgerald Kennedy, 63 ele foi morto em Dallas. 62, ele foi na Universidade de Rice e disse: nós iremos à Lua, levaremos 2 pessoas até lá e os trazemos em segurança de volta. Isso foi o que ele disse na Universidade de Rice. Pois ele disse a mesma coisa no Congresso e fizeram o programa Apollo. O que o programa Apollo significou para a economia dos Estados Unidos? Uniu indústrias de vários segmentos. O cara que fazia o botão, a fralda descartável, a bebida para o cara tomar, porque não podia abrir uma tampinha de uma coisa que não tem gravidade, né? Então, tudo isso, como é que o cara vai viver lá? Não tinha banheiro, então como é que ele vai se limpar? Tudo isso, várias indústrias nos Estados Unidos se envolveram e os Estados Unidos é o que é hoje, tecnologicamente falando. Numa corrida espacial que a União Soviética estava na frente. Ganhou com o Sputnik e ganhou com o Gagarin. E a virada é ir da Lua. Aliás, pouca gente sabe que o primeiro pouso na Lua foi uma espaçonave russa. Que não estava tripulada. Que não estava tripulada. Eles largaram lá e daí meses depois... Agora, sabe o que eu não queria ser? Eu não queria ser o astronauta da Apollo 10. A Apollo 10 foi lá, deu a volta, eles testaram tudo, levaram tudo como a Apollo 11, mas eles foram só testar. Foi a Apollo 11 que desceu. Mas era a situação de você não saber se você tinha segurança, como é que ia fazer. Eles testaram, para a propulsão, né? Para a propulsão de saída, né? De volta, no caso. Tem um documentário, né, da Terra-Lua, muito interessante de ver, conta toda a história da corrida espacial, desde o início do programa Gemini, ainda toda a corrida espacial, muito legal, da Terra-Lua, muito legal de se ver, conta a história, inclusive a história... Está nos On Demand da vida, hein? Eu acho que está nos On Demand da vida, eu não sei se está no Netflix, mas eu já vi alguma... Esse é o nome? É da Terra à Lua. O Tom Hanks, pode ser? O que dirige? O Tom Hanks pode ser ele, porque ele fez ali uma série. Isso, ele fez a série essa da Terra à Lua. Tá? É muito legal de ver, olha, eu recomendo. Muito bacana, porque mostra toda essa parte do envolvimento das pessoas, fala do Kennedy, quantas pessoas envolvidas, a indústria norte-americana e o que significou aquilo, tá? Economicamente e politicamente, né? Porque vivia-se em plena Guerra Fria, né? Entre Estados Unidos, né? e União Soviética, a antiga União Soviética, e tudo que significou isso aí para todo mundo, né? Porque é um troço fantástico, né? Um troço fantástico. Tá? Ele vai até a Apollo 11, não conta depois, né, Edu? Não vi, mas vou procurar, porque é um tema muito interessante. É muito legal. Meu convidado desses 2 primeiros blocos, Ricardo Orlandini, está conosco. A gente vai para um rápido intervalo no oferecimento da Celulose Rio-Grandense. Volta para fechar a entrevista com Ricardo Orlandini. E em instantes, Kátia Suma e Luiz Augusto Fischer e os 18 anos do Sarau Elétrico. Rapaz, conversei com o Ricardo Orlandini o tempo todo do primeiro bloco e não perguntei o nome do programa. Eu sei o nome do programa,
mas a gente não falou o nome do programa. Como vai se chamar o programa de Ricardo Orlandini na TVU? Quem batizou foi o Guaraci, né? Foi o Guaraci Andrade. Guaraci Andrade. Programa... Não fui eu, programa Ricardo Orlandini. Tu acha que é assim, uma coisa assim, porque o programa dele é Guaraci Andrade, ele não quer ficar sozinho? Mas eu botei ali um .net depois. Tu botou Ricardo Orlandini, bem pequenininho, .net. .net. Que e daí joga pro site. E aí joga pro teu site. Joga pro site. Tá certo. Sabe que não foi o primeiro, né? Porque teve o programa Flávio Alcaraz Gomes. Então, o Lauro Quadros, que é o nosso atento telespectador, tem que trazer o Lauro de novo aqui. Agora, com a chegada do HD, a gente vai... O Lauro, polêmico Lauro. E aí o Lauro mudou para... Né, e o Lauro disse, olha... eu acho que ele também, né? Porque é uma marca, né? Trazer o nome da pessoa é uma marca. Mas eu acho que ele também, quando criaram o polêmico, ele... Né? E eu, por exemplo, não gostava de fazer o programa, porque... Imagina eu dizer assim, um dia eu preciso te substituir. Estamos aqui no programa Ricardo Orlandini. É gozado, é gozado. É gozado. E aí eu dizia, quando substituía o Lauro, programa Lauro Quadros, um oferecimento. Mas é isso, vocês têm nome, têm marca no setor, tu e o Guaraci terão nome, então, os programas com seus nomes aqui. Quinta-feira, 23h30, com externas e bancada? Isso, nós vamos começar... Eu tenho algumas visitas a fazer. Certo. E assim, Felipe, eu acho, quando tiver algum negócio interessante, alguma coisa interessante para mostrar numa indústria, numa empresa, alguma coisa que seja legal, que as pessoas precisam saber, eu fico muito chateado, tá? E alguns anos atrás eu escrevi um artigo e falei na televisão isso na época. Se fez uma baita de uma festa no Rio de Janeiro, a primeira cidade com Wi-Fi público no Brasil. Pois a primeira cidade com Wi-Fi público e aberto no Brasil foi a cidade de Porto Alegre. Tá? Cidade de Porto Alegre, Fórum Mundial Social tinha que botar para os visitantes aqui no fórum, e a Procempa de Porto Alegre instalou equipamentos para que eles tivessem acesso à internet. Os jornalistas de fora do Brasil, como vocês têm isso aqui? Foi Porto Alegre. Porto Alegre. Tá? Eu morava no Menino Deus, a gente até pegava uma rebarba, porque foi colocado ali no Marinha e na Orla como um todo. E na Orla pegou bem. E eu morava... eu tinha um problema de vez em quando, que era o seguinte: depois que o shopping, o Praia de Belas fechava, melhorava bastante o sinal ali, não sei se por causa da carga do shopping, alguma coisa assim. Mas eu pegava no Menino Deus, morava mais para dentro do Menino Deus, pegava ali... E assim, tem muita coisa, assim, tem pouca gente que sabe que nós temos no Rio Grande do Sul um dos melhores centros de pesquisa em saúde. Os caras falam Estados Unidos, aí eu vou me operar isso, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para... Não! Tem vários hospitais daqui que vem gente de todo mundo ser operado em Porto Alegre. Tu sabe disso, a gente sabe. Então a gente não... O gaúcho e o porto-alegrense não sabe vender isso. E não é questão de política, é questão de inteligência mercadológica, de fazer... Uma coisa que eu conheço pouco, mas tu conhece bastante: os polos tecnológicos das universidades vão estar presentes no teu programa. Não, certamente, certamente. Nós participamos no início do debate, porque eu participava do CEPROR, Sindicato das Empresas Informáticas, da Sucesso, da ACESPO, né? A Sucesso é a mais antiga entidade de tecnologia da informação do Rio Grande do Sul, né? Então, é mais velha do que eu, né? Seu Guido está... Mesmo? Não, tem quase a minha idade, Eu vou dizer, é a primeira. Nós temos aqui as primeiras universidades no Brasil de tecnologia da informação, foi na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sim, Manuel Leão, o professor Manuel Leão. E uma das figuras é Clésio Saraiva dos Santos. Isso. Que estava lá desde 70 e poucos, na URGS, no CPD da URGS, é meu primo. O Newton Braga Rosa. O Newton estava lá, era aprendiz naquela época na URGS. E hoje ele é professor, mestre, doutor da URGS, né? Então nós temos muita coisa boa do Rio Grande do Sul que o gaúcho não sabe. Então é o seguinte, tu vai falar de futuro, mas tu tem que resgatar esse passado também. Essa também está no teu... E quero ver se conduzo as empresas e os empresários gaúchos para essa viagem a Marte. Tá? Tem muita empresa gaúcha que fabrica peças e equipamentos para o ônibus espacial, mas eles não falam. São feitos aqui no Rio Grande do Sul.
quem, por exemplo? Eu tenho um contrato... Tu vai guardar isso, vai guardar isso, claro. Eu não sou autorizado. Não, atenção. A empresa está, daqui a pouco está me assistindo, tá? Só que eu prometi que não podia divulgar isso. Ele vai guardar para ele. Tá certo, rapaz. O cara tem um furo, vai pegar e ficar falando aqui no meio de tudo. Mas tem empresas que produzem para a NASA, produzem para institutos internacionais, coisas feitas aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Nós temos um monte de dificuldades. Nossa maior dificuldade são os governos. Os governos atrapalham o que pode. Tudo que podem fazer. Eu escutei um chinês há 2 anos atrás me disse o seguinte, aqui em Porto Alegre, o governo brasileiro não quer que vocês exportem. Ele ganha mais dinheiro não isentando as empresas, obedecendo à lei Candir, né? Pagando os estados que perdem impostos com as exportações das empresas, eles ganham muito mais dinheiro importando. Então eles nunca vão ajudar vocês a exportar. O governo brasileiro quer que vocês não exportem. Então, as empresas brasileiras que estão produzindo alta tecnologia aqui no Rio Grande do Sul, onde eu sou especialista, estão fabricando nos Estados Unidos, na China, em outros países do mundo que tratam melhor a economia de mercado. O que poderia estar sendo feito aqui em terra brasileira. O que poderia estar gerando emprego aqui, né? Bancos estatais dão dinheiro para empresas comprarem empresas nos Estados Unidos, por exemplo. Esse é um dos escândalos. Esse é apenas um dos escândalos. Em vez de ajudar a empresa brasileira a se desenvolver. Esse é apenas um dos Eu estou falando de economia, não estou falando de política. Se tratassem melhor, economicamente falando. E para quem não entendeu, nós estamos falando de JBS, sim. Sim. Tá? Sim. E outros, não tem problema nenhum de o Brasil colocar 3, 4 empresas como player mundial. Maravilha. Mas cria emprego aqui. Vai ser player mundial a partir do Brasil, criando emprego no Brasil. Em 30 dias saiu um financiamento de milhões de dólares para comprar empresa lá. E tem empresas que estão na fila do BNDES há mais de ano para conseguir dinheiro. 23h30, todas as quintas-feiras, portanto, o programa Ricardo Orlandini. Sem futebol. Sem futebol. Tá bom. Estou sofrendo, hein? Com muita tecnologia. Eu nem falo isso contigo, mas estou fora. Querido, obrigado, sucesso, valeu a presença mesmo. Eu que agradeço, Felipe. Sucesso. Está muito bom o programa e a programação da TV1 está demais. E vai ficar melhor ainda em agosto com a tua chegada. RicardoOrlandini.net, quintas-feiras, 11h30 da noite, a partir de agosto, aqui na TVU. Um rápido intervalo, na sequência, Kátia Suma e Luiz Augusto Fischer conversam conosco. Nesse último bloco do programa, eu recebo minha ídola, Kátia Suma. Trabalhamos ali no mesmo corredor, Ipanema, Band. Eu adorava ir lá futricar lá em Ipanema. E o meu correspondente em Paris, espero que nunca mais aconteça uma tragédia, que tu volte a Paris várias vezes, tu entre no ar comigo várias vezes de Paris, mas nunca mais por motivos de tragédia, né, e de terrorismo. Luiz gosto também. Foi um... Luiz Augusto Fischer e Kátia Suma. Não vamos falar da Ipanema, não vamos falar de terrorismo, ainda bem. Vamos falar de sarau elétrico. Esse livro aqui já está velho. Esse livro aqui foi concebido aos 10 anos, o sarau elétrico, lançado aos 12 e agora estamos chegando aos 18. Kátia, prazer te ter aqui, boa noite. Muito obrigada, prazer. Era boa aquela Ipanema, né? Agora está na Rádio Elétrica e na Unicinos, viu? Ela está a milhão, não tem problema nenhum. Quando vocês inventaram esse negócio de sarau, vocês imaginavam que chegava aos 18 anos? Quanto tempo vocês imaginavam? A gente achava que não ia passar de uma semana. A gente, na verdade, pensou uma vez, né? A gente rigorosamente pensou o primeiro dia. E tinha, assim, uma ideia de que se desse certo, a gente ia continuar levando. Ia ter um segundo. É. E aí ia ter um terceiro. Isso. Bem isso. Como é que foi a primeira terça, assim? Foi bacana porque, enfim, o que a gente queria, a gente conseguiu, que era criar um ambiente, um clima para leituras, porque é um troço meio esquisito, né? Pensar em ouvir alguém lendo um texto. Não é uma coisa assim, super... banal ou natural, é estranho, né? Tu não acha? Eu não acho, eu adoro.
Não, o que aconteceu foi que as pessoas ficaram muito ligadas naquilo, gostaram, e nós também. Eu acho que só por isso que continua, né? A gente fez uma combinação, a gente teve 2 combinações fortes assim na primeira noite. Éramos a Kátia, o Frank Jorge e eu, e o Ricardo Silvestrin de convidado. Isso. Porque o Ricardo já tinha um negócio na Ipanema, ele fazia um programetezinho, ele dizia poesia e tal, lia coisas dele, eu acho, né? Não. Não? Não. Era o Frank que tinha. Mas ele depois teve, né? Acho que foi depois, pode então. Ser que sim, não, Isso que é mas bom. enfim, Fala de vocês. Fala de vocês, isso que é bom. Vamos mas lá. a combinação é a seguinte, 2 coisas que a gente combinou, que era assim, a gente ia ler só 1 hora e ia parar de ler. E daí entrava uma canja de música, porque a gente... Que nessa primeira noite era o Silvestrin e o Frank Jorge. Não, era o Carlo Pianta. Pianta, era aquele trio que eles tinham, Isso, né? Um trio de... Porque Carlo o nosso negócio foi Pianta, assim, Biba foi a Meira. gente não forçar a barra. Porque às vezes o cara que tá lendo se empolga, diz, eu tô abafando. Aí tu vai ver os caras começam a ir embora, com um saco, né? Aí nós combinamos, 1 hora a gente para. Tem um limite, né? Porque não tem um momento em que não dá mais, assim, é uma atividade que exige uma atenção, né? E é difícil de acompanhar se tu não tiver muito afim, atento, né? Falando assim parece que é uma coisa chata e difícil, mas a atenção não é legal, tá lá. Não, mas e a outra combinação que a gente fez foi que cada leitura não devia ser muito longa. Isso. Porque, enfim, também tem essa. Todos nós já participamos de leitura pública. Assim, o cara chega lá, tem um negócio meu aqui, 10 páginas, entendeu? Não fica rola. Aqueles discursos assim que o cara, sabe, fica lá, se empolga no discurso dele e a plateia já está de saco cheio. Assim, pô, eu quero ir embora. E a gente tinha muito essa noção de que tinha que ser rápido. Acho que tem a ver com a experiência da Kátia de fazedora de rádio, assim, né? Porque no fundo é um paradigma de 3 minutos, assim, claro, a gente lê 3 minutos, tipo como se fosse rodar uma música, entendeu? É como um vídeo do YouTube hoje, né? Tudo é assim, e a gente já pensava isso lá, mas não que a gente estivesse à frente do tempo, mas é que é difícil acompanhar mais tempo uma leitura. Uma coisa é tu contar uma história, como a gente está conversando, aí tu fica uma história de 1 hora, tranquilo, entendeu? Mas a leitura é outro ritmo. Tem alguém que está esses 18 anos lá dentro, indo assim, toda semana ou 2 vezes por mês na plateia? Porque teve uma época que eu ia bastante, eu via assim, as mesmas pessoas encantadas e as mesmas pessoas curiosas. As pessoas seguem ainda aquela turma lá de 10, 15, 18 anos atrás? Vão e voltam, assim. Tem por temporadas, eu diria assim. Tem gente que passa às vezes anos inteiros indo toda semana. Aí de repente não vem mais, aí volta lá adiante e aí nos fala, pô, tô voltando e tal, né? Agora mesmo no aniversário, semana passada, teve aquela moça que é de Guaíba, coisa assim. Sim, sabe? Sei. É um pessoal de um grupo que vinha de Guaíba, tem isso, né? Tem caravanas do interior. Caravanas do interior, E aí ela veio, tipo, vim aqui, fazia tempo que eu não vinha, e ela era uma, assim, que durante uma época regular, batia ponto, né? Eu tinha uma época que eu ia bastante. Vocês verdade. É solteiro, sem filho, né? Aquela coisa. Eu ficava sempre perto do bar, lá, copo cheio. Tu te lembra disso? As histórias eu não me lembro, o copo estava cheio, sei lá. Não, mas tinha um negócio assim, ó. Vocês foram trocando pessoas ao longo, né? Porque, claro, as pessoas vão se renovando, as pessoas vão criando outras atividades e tal. Uma das pessoas que tinha uma história que ele contava sempre era o Moreno, né? Que tinha assim, um início, um meio, um fim e uma continuidade na próxima semana, né? Mas vocês não têm esse compromisso. Vocês podem ler um autor essa semana e só voltar a ler o outro autor o mesmo autor daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ou vocês se veem compromissados com alguma coisa? A gente vai criando, o professor tem um ritmo de leitura profissional e frenético, né? Então ele traz muita coisa nova, assim, está sempre... Mas tu, por exemplo, como é que tu faz a tua seleção? Eu vou... A gente sempre tem um tema, né? A gente sempre tem um tema, Então, a gente acaba que vai, assim, tem alguns autores que se prestam muito bem à leitura, né? Claro que quanto menor a narrativa, assim, uma crônica é muito bom para ler, um pequeno conto também. O professor tem a manha de pegar um romance, dar uma destrinchada, dar uma contextualizada e vai no diálogo aquele definitivo, né?
Então isso é uma habilidade, uma manha, uma técnica. Agora, tem autores os queridinhos, né? Eu adoro o Gonçalo Tavares, que é poesia, eu gosto muito do Antônio Prata, enfim, da Angélica Freitas. Luiz Fernando Veríssimo é um que se presta muito, Nelson Rodrigues, Rubem Fonseca, a gente lê muito. Agora, sabe que eu fui pesquisar, assim, onde é que existe um evento desse tipo, Sim. com essa regularidade, e eu não encontrei. É possível que haja, mas... Por exemplo, Buenos Aires, que é uma cidade, né, a Argentina tem um índice de leitura muito maior, muito superior ao brasileiro. E mesmo lá, né, os argentinos, quando vão, eles ficam assim, puxa, a gente não tem um evento com essa regularidade em Buenos Aires, barará, barará. Não, eu não conheço, tu esteve na França, achou alguma coisa assim? Ou seja, a gente muito atrasada. Aquela intelectualidade francesa. Não, mas eu quero dizer que, assim, na manha é provável que seja um dos poucos eventos. Eu me lembro, na época, que vocês lançaram aqui, eu me lembro de ter ido ao Rio e ter visto alguns saraus lá, e que não seguem. Não tinha os caras da geração lá do... 721 mil. CEP 21 mil. Né? Chacal, o Pedro Bial participava. Mas o negócio deles era também uma coisa de leitura ao vivo, mas cada um dizia os seus textos. Os seus textos. Era um clima performático. Num clima meio de performance, esses caras entravam num bar e diziam. Eu vi isso. Isso, uma coisa mais teatral. E o que a gente fazia... Bom, a inspiração mesmo do nosso sarau começou com a ideia da Kátia de ouvir gravações da geração Beats norte-americana, que os caras também liam em bar. Eu não tenho ninguém da geração Beats, mas eu tenho um cara hardcore para dar um depoimento. Assim. Opa. Um cara que para mim é a cara, cada vez que eu vou no Ocidente, para mim é a cara, porque eu vi ele há 30 anos no Ocidente, quando ele era meu professor de fotografia na Pontifícia Universidade Católica. Fala, Carlos Gerbasi. O sarau elétrico no Bar Ocidente é um dos mais importantes acontecimentos culturais da história de Porto Alegre. Por quê? Pela sua longevidade, porque ele está aí há muito tempo, e pela sua qualidade. As pessoas que estão ali, que fazem as leituras, os músicos que vão lá, interpretam as suas composições, e o público altamente selecionado, que vai lá e vê e ouve o que está acontecendo de mais importante na literatura e na cultura em geral dessa cidade, isso tudo forma uma organização artística e cultural que é muito rara, principalmente numa cidade, às vezes, ainda tão provinciana, tão pequena quanto Porto Alegre. Então, eu que já estive lá, lendo trechos dos meus contos, falando com o público, também já estive lá fazendo a minha canja, né, com o meu projeto autoral, né, o que mostra o quão alternativo é o sarau elétrico, né, dando espaço, né, para músicas que não são exatamente mainstream, né. Eu só tenho a agradecer esses anos todos de persistência, de todas as pessoas que fazem o sarau elétrico, capitaneados pela Kátia, e desejar muitos anos de vida, muita diversão regada à cerveja, ou no meu caso... Eu acho que cortaram ali, porque eu acho que no caso dele é uísque. Eu já bebi uísque com o meu querido professor Gerbasi no Ocidente. Né? Já bebi em outros lugares também, deixa assim. É isso, né? Um pouco do que o Gerbasi falou, né? Vocês têm essa coisa assim de longevidade. Vocês viram o que ele falou, a resposta. Tem uma lista de pessoas que já passaram por lá que, vou te contar, né? Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Não, e a gente recolheu alguns depoimentos de pessoas para fazer um oba-oba dos 18 anos, né? E aí teve um depoimento do Galera que eu achei muito bacana, que ele falou Daniel Galera, que hoje é um dos... E o Daniel Galera, no primeiro ele podia estar lá, porque vários estavam lá que a gente não sabia quem era, né? E não era o Daniel Galera, né? Exatamente. Hoje é o Daniel Galera. Exatamente. Ele disse que então que ele participa desde que ele não era o Daniel Galera. Ele era do Cardoso Online, um jovem talento, uma promessa e tarará, assim como toda a turma. Mas ele participava, como o próprio Cardoso, a Clara Verbuck, o Daniel Pelizari. Quer dizer... o Fabrício Carpinejar, que hoje é um nome e tal, ia lá frequentemente.
É isso aí, não era ninguém, né? Não era ninguém. Não, mas é bem isso, Ao mesmo tempo Há 18 anos. ao mesmo tempo a gente já tem uma lista de mortos, já, né? O Sclier, por exemplo, ia lá com uma certa regularidade, foi umas 4, 5 vezes. O Bruno Tolentino foi lá também, já falecido. Isso. A gente fez nós nunca fizemos um balanço assim de estatístico e tal, mas a gente aproveita sempre pessoas que vêm, passam pela cidade, estão lançando livros, não tem grana nenhuma, porque tudo é feito, entendeu? Nós vivemos da bilheteria, que é completamente aleatória, pode ter, pode não ter e tal, a gente divide, paga os músicos, dá pelo menos uma ajudinha de custo para o cara pagar o táxi para ir para casa, né? Na real, isso tem muito de amador, né? No melhor sentido. Que é o que faz funcionar também, eu acho que é. Eu acho que tem essa coisa. Porque não é um evento assim que tem um super patrocinador, então tem todo um esquema mega profissional. Não é, mas eu acho que também tem um charme, né? Eu acho que esse é Agora a gente já teve canjas incríveis. Toda a cena musical gaúcha muito simpatiza com o projeto, né? Então, poxa, o Vitor Ramil ir lá tocar pra gente é um luxo, né? O Ney Lisboa, enfim, o Papas da Língua, nenhum de nós tocou, Los Hermanos. Los Hermanos tocou, né? O Tedi, já que citou nenhum de nós, o Vitor também. O Vitor foi como autor e como cantor. Exatamente. Tem essa questão deles lançarem livros, e tanto o caso do Gerbasi, que falou há pouco, né? Tanto na canja musical quanto na leitura dos próprios textos. No fundo, acho que o Sarau funciona meio como um troço meio de família, assim, um troço lá da aldeia, né? Todo mundo que é do meio sabe que pode contar, que pode ir lá divulgar, que acha que vale a pena divulgar, né? Esses dias alguém me falou assim, poxa, tinha que ter um folheto, tinha que ter um acerto com a Secretaria de Turismo da cidade, porque as pessoas que fazem aqui esse turismo de eventos, que tem muita coisa empresarial, aí é um jeito de conhecer a cidade. Um outro jeito de conhecer a cidade, que é conhecer uma cidade mais ligada à reflexão. Por exemplo, Fronteiras do Pensamento surgiu aqui, né? E hoje tem em São Paulo também, já teve na Bahia. Então são eventos de pessoas que querem, enfim, querem leitura, querem ouvir pessoas interessantes. Imaginar, Porto Alegre tem disso, né? Imaginar que de vez em quando a gente coloca 1.500 pessoas a ouvir um filósofo. É incrível, né? Quer dizer, tem uma coisa por uma cidade. E aí você vai fazer um número comparativo com São Paulo. São Paulo também colocou 1.500, mas São Paulo tem 15 milhões de pessoas, Porto Alegre tem 2 milhões. Quer dizer, você tem é da natureza, assim. Eu acho que a cidade tem esse lado também. Então, conhecer um turista, uma pessoa, porque isso é muito comum, né? As pessoas levam os amigos que são de fora para conhecer o Sarau. Mas, se a pessoa está aqui em Porto Alegre numa terça-feira e na noite, vai conhecer um lado da cidade, né? Um lado em geral, os caras vão lá e ficam orgulhosos, dizem, esse é um amigo meu, um parceiro paulista que está aqui. É um cara que está aqui na universidade, um norte-americano, nunca ouviu falar, blá, blá. Hoje, dá para dizer que ela é mundialmente famosa, mas há 18 anos não era, e já estava lá no Sarau. Fala aí, Letícia Wierchowski, 3 vezes no Sarau. Eu estou aqui na frente do meu computador, parei um pouquinho de trabalhar para mandar um beijo pro pessoal do Sarau Elétrico, que está fazendo aniversário. Eu queria dizer que o Sarau é um oásis em Porto Alegre. Eu já estive lá 3 vezes, a última foi agora falando do meu romance do Garibaldi, né, Travessia. E eu acho que, pensando no que a Kátia e o Fischer fazem, né, nos entregando esse espaço de resistência da palavra, da poesia, da literatura, eu lembro de um poema da Sofia de Mello Breiner Andressen que eu acho que é evocativo de tudo isso, que fala assim, eu pertenço àquela raça que atravessa o labirinto sem jamais perder o fio de linho da palavra. Eu acho que lá no Sarau a gente sempre encontra um fio de linho da palavra, da bela palavra, para nos salvar dos labirintos aí da vida real. Os dois ficaram. Mas só quero fazer isso em favor do Gerbasi e da Letícia, mandando um beijo para os dois. Eu liguei para os dois e disse assim: Fischer e Kátia vão lá. Mas é o seguinte, você tem que gravar agora. E os dois foram de bate-pronto. Felipe, eu vou parar. A Letícia estava na frente do computador e o Gerbasi, só um minuto, já estou te mandando. E olha, 5 minutos depois estavam os vídeos no meu WhatsApp, tá? E foram realmente super queridos, não teve assim aquele não, vou ver quem sabe. Não, é o Sarau, é o Fischer, é a Kátia, e foi de bate-pronto os dois. Não, foi um negócio assim, não teve elaboração, não teve nada.
Eu me perdi o que eu ia falar. Não, mas eu ia falar. Não, vocês falaram do Carpinejar, falamos do Daniel Galera, a Letícia. Isso deve ser legal também, né? Porque vocês viram esse crescimento de vários, né? A gente citou o Veríssimo, o Scler, mas esses já eram consagrados. Né? Isso até o contrário, a gente é que trouxe eles para a gente se beneficiar também do carisma deles e da obra. Tem o caso da Clara Verbuck, que eu acho que é o mais notável. Cláudia Tages, a Clara Verbuck, mas a Claudinha Tages também, né? A Carol Ben Simon, mas a Clara, eu me lembro que a Clara aparecia lá com uns textinhos, assim, né? Do negócio do gás, né? Da musiquinha. Se tem o lacre azul do cachorrinho, ela fez um texto que bombou nos começos da internet e tal, e ela ia lá ler toda nervosa, não sei o quê. Muito legal. E assim também de bandas, né? Embora o trabalho do Sarau não seja diretamente ligado com música, que já teve de formação de banda lá que a gente viu, de gente que apresentou. Tô lançando aqui o meu primeiro CD, vou fazer o meu primeiro show, né? O Felipe Cato é um cara que começou a tocar, não sei se conhece, ele hoje é um nome nacional, mas ele ia sempre ao Sarau. Um dia me pediu, posso tocar? Ele começou na maior modéstia, mas ele não tinha, ele não era ainda. A Duda Braque, o Ian Ramil, são muitos artistas que, enfim, a gente gosta de abrir espaço para a galera. De novo, voltando lá ao início em 99, né? É muito diferente o que vocês faziam em 99 do que vocês fazem hoje na percepção de vocês para o público. O público, né, de alguma forma, recebe diferente essa cultura hoje? Em época de internet, porque há 18 anos, há 18 anos não era assim. Né? É o que estamos lembrando aqui da Clara Verbuck, por exemplo, chegava lá, olha, aqui tem um texto. Hoje não, hoje vocês leem o texto dela na internet, ou do João, da Marice, e esse cara podia ir lá ler para nós, né? Ou entra no Facebook, é um outro tipo de feedback. Eu acho que não mudou, não sei se fosse entre sim e não, eu diria que não tem diferença. Talvez justamente porque o Sarau, ele é a característica dele é meio que ficar fora, embora ele não renegue nada, né? Mas ele fica um pouco à margem das modas e tal, né? O que a gente faz? É um negócio que é ancestral, entendeu? É pessoas se juntando para ler, para ouvir histórias, né? Então, eu acho que não mudou muito, não. Até penso no meu astral, por exemplo. A interatividade que vocês ampliou? Não, eu acho que ela se mantém. Criou-se um certo ritual, assim. Isso desde o começo também foi espontâneo, né? Ao final de cada leitura, as pessoas aplaudem cada texto. Isso dá um jeito da gente respirar, de comentar uma coisinha, de mudar a vibe, porque vai começar um outro texto. Eu não sei te dizer, mas assim, a coisa em si não mudou. O entorno mudou. O que tem, assim, que me ocorre te responder é que raras vezes aconteceu de a plateia ser completamente fria, né? Às vezes acontece isso, é muito engraçado, porque em geral a gente começa a ler, e aí 2, 3 e tal, de repente está todo mundo já... Isso tem a ver com a estação climática lá fora. Estamos no inverno. Amanhã vai fazer frio, por exemplo. Nessa terça-feira, terça-feira vai mudar isso de alguma forma? Não, acho que até melhora para nós. Melhora para nós. O frio é benéfico. Ele é mais... convide-te à introspecção, né? Porque a gente fica assim, quando a plateia não reage, a gente fica meio se olha e diz, o que está acontecendo? Sim, a gente conta, sei lá, diz uma bobagem, lê um texto engraçado, os caras... Sim. Formal, aquele aplauso. Mas isso é muito raro, tipo, sei lá, menos de 5% das vezes. Agora o Sarau, ele é assim, eu fiquei tentando, né, pensar hoje, ele na verdade ele continua sendo surpreendente, eu diria, para nós mesmos. Primeiro porque a gente não sabe o que cada um vai ler. Vocês não sabem mesmo? Não, a gente só tem um tema comum, a gente marca, semana que vem o que é? Vem uma coisa, não sei o que, gauchismo. Gauchismo. Aí cada um vai e escolhe os seus textos. Essa terça-feira é o quê? É gauchismo. É feminismo no CTG. Por causa da Shanna Miller, que fez aquele texto arguindo o machismo do CTG. Sim. Aí a Kátia convidou a Shanna e ela vai lá, então nós vamos ler em torno disso. Mulher no mundo gauchesco, banana. Mas eu aliás, não sei o que eu vou ler ainda. Nem eu. De noite e amanhã. Nem eu. Vai para casa agora escolher. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês dois aqui. Foi lindo. Adorei. Eu sou fã de vocês dois sabem disso. A Kátia, Unicinos, que hora está no Unicinos? É do meio-dia a 1. Do meio-dia a 1, todos os dias, na Rádio Elétrica.
A Rádio Elétrica também, ela é ao vivo do meio-dia a 1. Mas tem outros horários, não? Radioelétrica.com. Não, a rádio tem uma programação de 24 horas que eu fiz e que é muito boa e tem vários programas incríveis. Tem o Sarau Elétrico, inclusive. Terças, 9 da noite. É radioelétrica.com, pode baixar o aplicativo. E tá aí a dica. Tá aí a tá dica. Na App Store, tanto para iOS Android quanto iOS. Fischer, obrigado mesmo. Valeu, prazer. Obrigado aos dois. A gente fica por aqui. Volta amanhã conversando de novo sobre literatura. Davi Coimbra, o nosso entrevistado direto de Boston, sobre o novo livro do Davi.